Opa, queridos, muito boa noite. Espero aí que vocês tenham tido um feliz virada de ano, né? A passagem de ano de 2022 para 2023, né? E aproveitar para agradecer a todos vocês por todo esse momento. Que seja um momento de reflexão, espero que as coisas tenham ido muito bem e que a gente possa, né, dentro disso, ter uma boa virada e passagem no começo de ano mais esperança, mais renovado. Então a gente poderia aí, quem sabe, né, já desejar a todos dias melhores. Bom, partindo dessa discussão que nós estávamos fazendo e partindo de alguns pontos que valeriam a pena a gente fazer, eu queria justamente trazer hoje, no assunto abordado, algumas discussões sobre, né, a questão da falência e recuperação judicial. Eu acho que é um bom ponto para a gente discutir, é importante a gente trazer essa baila, né, esse momento de discussão, justamente o ponto de falência e recuperação judicial. Perfeito? Pois bem, quando nós falamos nessa questão da atividade empresarial, nós bem sabemos que essas atividades empresariais, quando executadas, que têm como fito o lucro, obviamente, essas atividades sujeitas há um risco. Né? O lucro não é certo, por mais que você tenha um objeto definido, nós já caracterizamos muitas vezes o que seria a empresa, né? Essa atividade de realização, né, de uma atividade empresarial protegida pelo ordenamento pátrio, né, que traz aí para nós algumas discussões muito pontuais a respeito de como fazer, como proceder. Definimos o conceito de empresário, nós trouxemos aí como é que se define empresa, alguns títulos de crédito, são elementos necessários para que a gente traga à baila, né, essa discussão que ela é tão importante para nós. Mas a empresa, ela na verdade, quando ela se exerce, e aí ela tem uma personalidade própria, nem sempre, né, obviamente, o sujeito que exerce a atividade empresarial é o mesmo sujeito, se confunde com a empresa. Não é essa a regra. O objetivo do ordenamento é justamente partir de uma premissa que o sujeito ele tem uma personalidade perante a sociedade e a sua empresa tem outra personalidade com obrigações, deveres e direitos diferentes, diversas disso. Mas pode muito bem uma empresa que está exercendo a sua atividade empresarial, ela não conseguiu ter o seu papel que é desempenhar, que é justamente obter o lucro, se autossustentar e prover ali, né, ganhos, né, ter ganhos com a atividade executada. No Brasil, dadas as grandes cargas tributárias, dadas as grandes burocracias na implementação e manutenção de empresas, nós visualizamos isso com muita clareza. Então, realmente, nós temos aí um problema bem comum que muitas empresas elas não conseguem atingir, né, a bem da verdade, a satisfação, o sucesso, né, a sua constância e a sua sobrevivência diante de um mercado, né, cada vez mais concorrente, mais ali, né, competitivo. Então, realmente surge um instituto de falência e também um instituto de recuperações para empresas que estão próximas de falir, evitar que venha a falência. Os institutos de recuperação judicial de falência, eles estão previstos desde 2005, já existia anteriormente, mas o fundamento legal dele atual é justamente, né, a Lei 11.101 de 2005, que ela é chamada de Lei de Recuperação e Falências. E tão sujeitas, né, essa lei ela traz a figura da recuperação e da falência, recuperação judicial ou extrajudicial, tanto o empresário quanto a sociedade empresária. Então, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, quanto uma instituição financeira público-privada, uma cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operador de plano de assistência à saúde, seguradoras, capitalizações, né? São institutos, né? São modelos que podem ali entrar no processo de falência ou de recuperação judicial. Obviamente, vale dizer para nós que essa figura da falência e da recuperação judicial, ele tem a previsão lá no seu artigo 2º, mas a gente tem que entender que esse artigo, existem sociedades que não são ali, né, sujeitas a isso. Agora,
surgem algumas perguntas, obviamente. Né? Nós já sabemos que a figura do empresário e a sociedade empresarial, eles passam por um processo de regularização, de matrícula perante juntas, enfim, você realmente é verificado nisso. Agora, o que é que acontece? Se o empresário irregular entra no processo de falência, ele pode utilizar a lei de falência quando ele não está regular, ou seja, ele está numa condição de irregular, não fez os devidos trâmites legais, para a falência, o empresário, a sociedade empresária, mesmo os irregulares, eles podem estar submetidos ao processo de falência, mas eles não podem fazer o uso do benefício da recuperação judicial ou extrajudicial. Né? Então, assim, a recuperação é um instituto, né, conferido ao órgão ali que preenche alguns requisitos, né, que a gente possa colocar, né, como regularidade, já não ter sido incluído a um regime de recuperação e uma empresa ou empresário, sociedade de boa fé. O cara que cria uma empresa, né, que tem como objetivo, claro, é, derrubar ou entrar, fazer que a empresa venha a falir, utiliza a empresa para fins escusos, utiliza a empresa para ocultar, deturpar, né, seu patrimônio ou fazer ali atividades ilícitas, esses empresários não podem se beneficiar, né, desses institutos. Mas quando esse empresário ou a sociedade empresarial entra no momento dessa circunstância, o que que acontece? Ela percebe que vai ter que entrar com um processo de falência, o que que resta para ela? Olha, neste caso, a gente tem que saber onde ele deve ingressar. Onde que deve ser ingressado a sociedade empresarial que entra, né, em um processo de falência, né, ou recuperação judicial? Em regra, o entendimento legal é justamente que é o local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa quando sediada fora do Brasil. Então, assim, considere-se o principal estabelecimento onde o empresário exerce o maior volume de negócios, né, ou de maior expressão patrimonial, de onde partem suas ordens regularizam todo o movimento. Agora, como tudo no direito, o juízo de recuperação e de falência, ou seja, para que a gente possa fazer isso, ela vai seguir dois princípios: o da indivisibilidade e o da universalidade. Então, o que que acontece? Queridos, um sujeito que entra no processo de falência, ele deve a vários credores, deve a várias pessoas. Esse sujeito, quando ele ingressa no processo de falência, não adianta um credor entrar em um juiz, outro em outro. Não. Se está no processo de falência, tudo vai correr, todas as ações sobre aqueles bens relativos e dívidas daquela empresa vão correr em um único local. E aí o que, que acontece? Todas elas serão processadas em um único juízo. Isso graças ao princípio da indivisibilidade. Já pela universalidade, todos os credores do devedor comum devem concorrer no mesmo juízo, ou seja, eu sou um credor, ou seja, eu tenho uma empresa X aqui que faliu, ou está no processo de falência, está no processo de recuperação judicial, e ela tem um débito para mim. Eu chego, olha, meu Deus, essa empresa me deve. Como devo fazer? Como devo proceder? Aí eu já percebo que outros credores já ingressaram contra ela na vara X, na comarca. O que, que me resta? Eu posso ingressar numa vara diversa? Não. Eu devo concorrer no mesmo juízo a respeito disso. Agora, isso no juiz, né? Que geralmente as varas elas têm o juiz de processos falimentares. Algumas ações, algumas dívidas, porque lembre-se, o sujeito que vai entrar em falência é porque ele tem dívidas que ele não consegue pagar. Ou seja, vai ter prejuízo, né? Vai ter credor que vai estar no prejuízo. E a recuperação judicial, ele tem dívidas, mas se tomar devidas providências, ele pode vir pagar essas dívidas, mas não vai ser da forma como se esperava que fossem pagas. Então, o sujeito ele deve para vários tipos de credores. Algumas dessas dívidas não vão estar se submetidas a esse juízo que vai ser ingressado geralmente. Então, se eu tenho uma empresa, imagine hipoteticamente que eu, Rafael Pimentel, eu possuo uma empresa relacionada à venda de, sei lá, venda de produtos domésticos. Então, a venda de produtos domésticos, eu compro de determinado fornecedor uma determinada quantidade de produtos, de determinado fornecedor B outro tipo de produto,
determinado fornecedor ser outro tipo de produto. Eu tenho pessoas que trabalham na minha empresa que vendem os produtos, né, que eu consigo adquirir pelo fornecedor. Então, o que acontece? Eu tenho que pagar o fornecedor A, o fornecedor B, o fornecedor C, tenho que pagar meus empregados, eu tenho que pagar ao Estado, à União e ao município os impostos. Vejam, eu tenho vários credores, né? Eu tenho que pagar ao proprietário do local onde eu exerço o meu estabelecimento comercial. Então, será que todos esses credores que eu acabo de citar, que eu devo pagar, fornecedores, A, B, C, trabalhadores, a União, o fisco, né, eles devem ingressar no mesmo juízo falimentar? Não. Alguns casos não serão precisos passar no juízo falimentar. Exemplo, causas de ações trabalhistas. Ele tem uma situação que ele entra na justiça trabalhista, lá é apurado, lá é verificado a existência de uma dívida trabalhista, confirmado que realmente há uma dívida trabalhista com o trabalhador, esse crédito vai ser habilitado num processo falimentar. As causas fiscais, que aí também pode ter o local próprio, né? Então, nós temos situações que cabem, né, fora do juízo falimentar. Mas, veja, ainda assim, na hora de dividir o que eu tenho aqui, eu estou devendo 200 mil reais, eu só tenho 100 mil para pagar essas dívidas, eu vou estar ali na lista, né, de pessoas que vão, né, de credores ali admitidos. Ou seja, esses são credores que podem ser admitidos. Agora, tem credores, ou seja, tem pessoas que eu posso ter dívida que eles não vão ser admitidos nos processos parlamentares. Por exemplo, são os credores titulares de despesas que fizeram para tomar parte na recuperação ou falência. Então, assim, tem sujeito que ele se tornou credor para tomar parte no processo de recuperação e falência. Então, ele quis ali se beneficiar da circunstância. Então, ele se torna um credor não habilitado, né? Não admitido, né? E aí existe um momento que é muito oportuno para se verificar quais são os créditos, né, que são habilitados, que são cabíveis para essa circunstância, né? Quais são os momentos ali. Num primeiro momento, verifica-se se primeiro a empresa ou sociedade empresarial ou empresário ele pode ser ali realmente o que está pretendendo ser objeto de falência. Se for, vai ter um processamento de recuperação judicial ou vai ser decretada a falência. Quando decretada isso, vai ser nomeado, obviamente, um administrador judicial e aí ele vai verificar os créditos que são apontados, né? Ou seja, as dívidas que a empresa tem para realmente poder quitar. Uma vez verificada, tem dívida contra o credor A, credor B, credor C, tudo mais, publica-se isso. Os credores que não forem colocados nessa lista, queridos, eles têm um prazo de 15 dias, contados a publicação dela, para apresentar seus créditos perante o administrador para serem habilitados. E aí, eles sendo verificados esses créditos, eles podem ser questionados ou não. Agora, durante esse período, pode ter pedido de inclusão, podem aí ser apresentadas discordâncias, eu não concordo, ele não me deve só 5 mil, ele me deve 10 mil. Então, o que acontece? Vai ser publicado num prazo de 45 dias um novo edital contendo a relação desses credores. Então, aí, a partir disso, eles vão começar a ter discussão. Por exemplo, o cara diz assim, olha, porque quando é publicada essa lista, tem lá, olha, tem 200 mil, primeiro tem que pagar o fulano, depois tem que pagar ciclano, beltrano. Então, eu posso impugnar, eu posso dizer, não, calma aí, minha dívida é trabalhista, sabe? Eu preciso, é uma dívida alimentar, então eu preciso estar na frente desse cara aqui que está esperando uma dívida de um título de crédito. Então, a minha dívida tem prioridade sobre a dele. Então, pode haver discussões ali. E os créditos que são impugnados, eles, ou seja, quando eu impugno um crédito, ele tem direito a se defender. Ele diz, não, meu crédito é muito mais importante que o seu, por conta disso. E ali ele vai trazendo, ele tem um prazo de 5 dias para poder fazer isso. Né? Então, existem essas fases que são colocadas para nós. Né? Então, assim, quando feito isso, apresentadas isso para o comitê, para o administrador judicial e o Ministério Público, vai vir a decisão judicial, que vai ser a consolidação desse quadro. É verificar e dizer, não, agora realmente é colocado.
lembre-se, gente, esse processo é um processo que tem desgastes, é um processo que há contenções, há tensões entre as partes. Então, o que acontece? Realmente nós temos isso. E aí, ou seja, o que a gente precisa apontar que é muito importante numa questão falimentar, quando há um processo falimentar? Quando uma empresa ou sociedade empresarial ou empresário vem entrar em falência, os credores ficam todos preocupadíssimos, porque há um risco da sua dívida não ser paga. Então, eles todos querem habilitar seu crédito para poder, diante dos bens que ainda possuem em nome da empresa, poder ali, né, receber, quem sabe, uma parcela do que a empresa deve para ele. Então, na habilitação do crédito tem que ter o nome completo do credor, o endereço, onde ele vai ser comunicado das decisões do processo, o valor do crédito, os documentos que provem, que verifiquem que realmente esse crédito existe, a indicação ali, se possível, do devedor, que vai garantir o pagamento, a quitação disso. Então, essa é uma grande discussão. A especificação desse objeto. Então, assim, é possível nós termos isso. Eu já mencionei para vocês, né, agora há pouco, que quando o juiz verifica um processo de falência ou de recuperação judicial, ele pode vir nomear uma figura dentro do processo que é chamada de administrador judicial. E a escolha é uma pessoa que seja de confiança dele, preferencialmente que seja advogado, economista, administrador, contador ou empresa especializada. É uma função remunerada indelegável. Então, assim, o administrador ele recebe por aquilo. Ele pode, ou seja, o cara ganha, né? Tem vários administradores judiciais aí à disposição no mercado. Eles ganham 5 até 5% do valor de venda dos bens ou dos créditos submetidos à recuperação. Então, se tem lá de crédito submetidos a uma recuperação no importe de R$ 50.000, né, R$ 2.500 ele recebe. Se é de R$ 100.000, R$ 5.000 ele recebe. Então, veja, ele tem assim. O administrador pode receber, nesses valores de até 5% do valor do crédito, ele pode receber só no final do processo? Não, ele pode receber 60% desses 5% no curso do processo falimentar e 40% somente após a realização do ativo e o julgamento das contas. Então, assim, olha essa figura judicial, né, que ela existe. Então, o que acontece? Eles têm funções a serem desempenhadas, eles recebem por isso, eles vão cuidar do processo falimentar, também não é uma coisa tão simples. Ele vai ter que verificar, enviar correspondência para os credores, vai ter que fornecer todas as informações que os credores interessados queiram saber quais são os outros créditos, dar os extratos do livro do devedor, ele vai poder exigir informações, vai elaborar a bendita relação dos credores, vai consolidar esse quadro. Quando necessário, vai convocar uma Assembleia Geral. Né? Então, se necessário para periciar valores ou o que quer que seja dentro do bem, ele pode contratar, mas com autorização do juiz, empresas especializadas ali para auxiliá-lo. Ele pode se manifestar nos autos. Então, assim, há uma série de atribuições que podem ser colocadas para esse administrador. Então, é uma figura bem importante. Nós temos, além dele, a figura do comitê de credores. Mas eu lembrei de uma coisa. É possível que um administrador judicial, só antes a gente não estar no comitê de credores, ele pode ser destituído. Se ele não cumprir as suas obrigações, ele pode, se ele for omisso ou negligente, o juiz pode nomear um novo administrador. E ele destituído, ele não pode exercer o cargo em novo processo de falência ou recuperação. E nem pode se candidatar como membro do comitê de credores. Você também não entra. Ao contrário, né, o órgão, a figura do administrador judicial é uma figura que existe nesses processos de recuperação e de falência. Agora, existe uma outra figura que nem sempre está presente, porque é um órgão facultativo, pode existir ou não. Quem vai decidir se ele vai existir ou não são os credores. Ou seja, se tem várias pessoas que têm dinheiro a receber ali daquele devedor, então eles podem decidir, além da figura do administrador judicial, ter um instituto que é o comitê de credores. Então existe essa figura também. A figura do comitê de credores é facultativo, ele pode estar tanto na recuperação judicial quanto na falência.
eles vão verificar se é conveniente para a instalação dele ou não. Mas se tiver um comitê de credores, ele tem que ter o quê? Um representante dos empregados, ou seja, é um da classe trabalhista, um representante dos credores de direitos reais ou garantia, ou privilégios especiais, né? Então, assim, cada membro vai ter ali, né? E um representante dos credores quirografários com privilégios gerais, ou seja, são 3, e cada um pode colocar seus respectivos suplentes. Esse comitê de credores, que está colocando de acordo, o trabalhista, o quirografário, que é aquele que vai ficar lá na rabeira, aqueles que têm direitos reais de garantias ou privilégios especiais, esse órgão é um órgão facultativo, diferente do administrador judicial, que é necessário, ele não vai ter a remuneração custeada nem pelo devedor e nem pela massa falida. Queridos, o sujeito que deixa ali, que entra no processo de falência, os bens ali é a massa falida. Então, ele está ali é uma situação que ele não vai mais poder realmente fazer. Essa figura é uma figura bem interessante, vale a pena para que a gente pudesse falar. E aí é claro que, como nós temos várias pessoas que têm direitos a receber desse devedor, ela pode existir também um mecanismo dentro disso, que são as assembleias gerais dos credores, né? E elas ali podem ser feitas, seja quando o juiz chama, nos casos que a lei autoriza, seja a pedido de credores, desde que seja pelo menos 25% do valor dos créditos. Não é o 25% de credores, de quantidades, mas 25% do valor do crédito. Então, se o cara deve 1 milhão e eu tenho 250 mil, eu posso já ter, né? Basta ter ali 25% do valor total dos créditos. E aí é passado todo o processo, passa pelo Diário Oficial, jornal de grande circulação, tem que dizer data, local, a ordem do dia. E quem preside, obviamente, é o administrador judicial e um credor pode lhe secretariar, né, de dar ali uma assistência naquele momento. Então, existe essa figura da Assembleia, né, para isso. Bom, pessoal, eu queria trazer isso para vocês nesse primeiro momento. Acho que dá para a gente ter umas discussões, a gente verificar o que é falência, o que é recuperação judicial, né? Como é que funciona a figura do administrador judicial, quem é que pode entrar no processo de falência de recuperação judicial, quem é o comitê de credores, né? Que são coisas que a gente buscou trazer nesse momento para que vocês possam, né, analisar e verificar aí quanto a essa discussão. No mais à frente, a gente pode se aprofundar um pouco mais de recuperação judicial e a gente falar um pouco mais que nesse a gente quer ver um plano de recuperação judicial. Em algum momento eu vou trazer isso para vocês também. Tudo bem?